Uma das grandes glórias de uma igreja viva é que ela produz frutos verdadeiros. Poderíamos dar vários exemplos de frutos. E está aqui um. Missionário Daniel Braga aceitou a Cristo nessa igreja, se batizou nesta igreja, está fazendo seminário apoiado por esta igreja e é um missionário desta igreja. Isso é um fruto concreto de uma igreja viva. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Isso é um exemplo só. O pastor Paulo Marinho é um outro exemplo. Nós temos, para a honra e glória do Senhor, o Senhor tem estabelecido e confirmado os esforços das mãos dos irmãos aqui, domingo após domingo, e os frutos vão sendo gerados para a honra e glória do Senhor. Como eu acabei de dizer, mais ou menos, quase 7 anos atrás, mais ou menos 7 anos atrás, o Daniel veio aqui, aceitou a Cristo, pastor Maninho, e posteriormente foi batizado, e tem sido uma bênção muito grande para nós, né? A nossa igreja tem uma casa de acolhimento, e ele tem sido um capitão ali, juntamente com o missionário Guilherme da Almeida. Nós louvamos a Deus pela tua vida. Ele está responsável por compartilhar a palavra do Senhor. Eu queria te apresentar ao Senhor. Vamos orar juntos. Pai querido, que as palavras da boca do teu filho e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti, rocha nossa e redentor nosso. O povo de Deus diz: fica à vontade, querido. Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é um grande privilégio estar aqui com todos vocês essa noite. Como o pastor Raik falou, passou um filme hoje, especialmente hoje, desses 7 anos que essa igreja me acolheu e por tudo que essa igreja tem feito por mim. Mas eu queria também aproveitar o momento para agradecer a cada um dos irmãos por todo o acolhimento, por todo o cuidado que vocês tiveram comigo, com a minha família. Com a minha esposa Eliane, queria apresentar a minha esposa, por favor. Eliane, fica de pé, para quem não conhece. Eliane, meu filho Davi, e a minha filha Esther. E Deus é maravilhoso, Ele pode realmente transformar a vida de qualquer pessoa. E é isso. Irmãos, antes de iniciar nosso texto, queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês lembram da Copa de 2006? Já passou um tempinho, talvez alguns que estão aqui não tenham nascido ainda nessa época, mas foi a final da Copa do Mundo, onde disputaram o título França e Itália. Neste jogo, assim como um jogo de Copa do Mundo, onde o jogo é truncado, estava presente em campo o atacante francês chamado Zinedine Zidane. E chegou um momento do jogo que ele teve desentendimento com um zagueiro chamado Marco Materazzi. Em meio à discussão, Materazzi agrediu verbalmente o atacante da França, ofendendo a sua mãe, que, consequentemente, Zidane deu uma cabeçada em Materazzi, ele caiu no chão se contorcendo e, consequentemente, Zidane foi expulso do campo. E, para piorar, sem Zidane no campo, a seleção francesa teve o seu moral abalado e logo o jogo terminou empatado, eles foram para os pênaltis e sem o seu craque no time, a Itália levou esse título. Mas o que eu queria destacar aqui foi que muito tempo depois que passou esse episódio em 2006, um repórter esportivo fez a seguinte pergunta para Zidane: Zidane, você já perdoou Materazzi? E a sua resposta foi essa: eu prefiro morrer a perdoar Materazzi. Queria te fazer uma pergunta essa noite. Alguém já te chateou tanto ao ponto de você não querer perdoar? Se essa pessoa
que lhe ofendeu, você chegou ao ponto de agredir essa pessoa, como Zidane fez? Ou, se essa pessoa lhe pediu perdão, você a perdoou, ou você guardou mágoa no seu coração? Meus queridos irmãos, essas perguntas, elas são importantes porque, infelizmente, muitos estão sofrendo com as terríveis consequências do perdão. Histórias como essa do Zidane estão se repetindo cada vez mais, pois a falta do perdão faz que a mágoa venha crescer e venha adoecendo milhares de pessoas no mundo todo. Infelizmente, muita gente tem sofrido por não conseguir liberar perdão e por não saber lidar com o ressentimento. Por isso, muitas dessas pessoas acabam abandonando seus lares, abandonando suas famílias e algumas até a caminhada cristã. Foi isso mesmo que eu falei. Algumas pessoas, por não saber lidar com ressentimento, saem de suas casas e vão parar na rua. No Projeto Pão da Vida, todas as vezes que a gente sai para evangelizar, a gente sempre conversa ali no meio-fio, no lugar que a gente tem oportunidade para sentar para falar com as pessoas, e é muito comum você ouvir relatos como esse. Eu estou na rua porque eu não perdoei meu pai, eu estou na rua porque a minha esposa me traiu, eu não consegui perdoá-la, e assim por diante. E, infelizmente, a falta de perdão tem levado muitos a viverem nas ruas. Diante disso, eu convido aos irmãos a lermos o nosso texto essa noite, que está projetado aqui em Lucas 17, 3 e 4. A versão que eu irei usar é a ARA, mas vocês podem usar a versão que está em sua Bíblia. Amém? Lucas 17, versículos 3 e 4. Assim diz a palavra do Senhor: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Vamos orar? Pai, louvado seja teu nome, Senhor Deus. Te peço, me enche do teu Espírito nesse momento, Pai. Fala com teu povo através de mim, que eu desapareça e só o Senhor fale. Em nome de Jesus, amém. Bom, antes de mergulharmos no nosso texto, eu gostaria de convidar os irmãos, a nível de contextualização, para examinarmos juntos os primeiros versículos. Nós já lemos agora o versículo 3, o versículo 4, nós vamos um pouquinho acima no versículo 2 e no versículo 1. Então, por favor, lance seus olhos junto comigo no versículo 1 do capítulo 17. Amém? Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. O texto inicia mostrando para quem o Senhor Jesus estava se dirigindo. E aqui ele está se dirigindo para os seus discípulos. E algumas verdades nos chamam inicialmente nesse texto, nesses 2 versículos. Vemos aqui que é inevitável que venham os escândalos. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo caído, em um mundo totalmente dominado pelo pecado. E quanto vivermos aqui, precisaremos aprender a lidar com os tropeços. Nós precisaremos aprender a lidar com as armadilhas e os escândalos. Precisaremos, porém, apesar de termos essa certeza, devemos ter o cuidado de não entender que isso é uma permissão para nós pecarmos à vontade, como muitos entendem, mas serve como um alerta sobre a gravidade e o aumento do pecado. A palavra grega aqui, escândala, traduzida aqui por escândalos, significa literalmente uma armadilha. Uma lingueta significa que é uma lingueta de um alçapão que, quando é tocado, faz fechar-se sobre a vítima. Ou seja, trata-se de uma armadilha. Um laço é como se fosse uma arapuca feita para pegar passarinhos. Eu não sei quantos de vocês já fizeram de uma arapuca, mas quando eu era criança eu fazia muito isso no interior. É como se você fizesse uma gaiola,
colocasse um graveto, uma comidinha ali para um pássaro, e ele vinha, aquele graveto caía e caía em cima dele. Essa é a ideia que a palavra escândalos nos mostra aqui nessa noite, é fazer algo que leve alguém para uma armadilha ou para a queda. Irmãos, ainda no versículo 1, na parte B, veremos a maldade que é produzida pelos escândalos. Leia comigo novamente, por favor, o versículo 1, a parte B, somente a parte B. Amém? Mas ai do homem pelo qual eles vêm. Irmãos, apesar dos escândalos serem inevitáveis, aqueles que o fazem de propósito estão debaixo de um ai do nosso Senhor Jesus, de uma grande advertência. Veremos aqui que Jesus está direcionando esse ai para um grupo específico de pessoas. Mas quem são essas pessoas que Jesus está direcionando? E eu separei aqui 3 grupos de pessoas. Primeiro, aos perseguidores. Os perseguidores, irmãos, são aqueles que provocam danos aos menores dos discípulos de Cristo, aos seus pequeninos, através de palavras ou ações, fazendo com que esses pequeninos sejam desencorajados a continuar a sua caminhada cristã, deixando até de cumprirem com as suas obrigações e muitas vezes se desviando do Evangelho. E para ilustrar bem esse ponto dos perseguidores, eu lembro que algum tempo atrás a minha mãe me contou uma história de uma antiga igreja que ela frequentava, ela se converteu lá, e em uma reunião de oração, alguém pediu para minha mãe orar. E a minha mãe, como nova convertida, como muitos de nós já passamos por essa situação, ela orou do jeito dela, mas ela orou ao Senhor. E o que foi que aconteceu? Ao término da sua oração, uma irmã bem mais antiga do que ela foi lá no ouvido dela e disse o seguinte: irmã, a senhora falou 1 quilo, mas eu não entendi 1 grama. Irmãos, pela graça de Deus, a minha mãe já entendia que a sua oração deveria ser direcionada a Deus e não a homens. E graças a Deus ela continuou a sua caminhada até hoje. Mas devemos tomar cuidado, e esse exemplo fica claro, que devemos tomar cuidado para não desencorajar os pequeninos de Cristo com atitudes tão tolas quanto essa. O segundo grupo que eu destaquei aqui com os irmãos é o grupo dos sedutores. E quem são esses sedutores? Os sedutores são aqueles que corrompem as verdades de Cristo e as suas ordenanças e assim acabam perturbando a mente de seus pequenos discípulos. São aqueles homens que ensinam intencionalmente de forma errada, lançando sempre dúvida sobre a palavra de Deus, dizendo que contém equívocos, que ela precisa ser atualizada e aí por diante. Uma característica desses homens é a forma como eles se apresentam, sempre de forma muito crítica. Eles discordam de tudo que seus líderes falam e eles sempre fazem uma oposição ferrenha em relação ao que os seus pastores estão ensinando. Dificilmente você verá um homem assim elogiando o que está sendo ensinado. Você sabe por quê? Ele faz isso porque eles têm um ensino diferente. Porque o seu ensino é próprio. E agindo desse jeito, eles buscam seduzir outras pessoas para a sua causa, pois o orgulho acaba atraindo outro orgulhoso. O orgulho que é produzido por esses homens faz atrair outros orgulhosos. Cuidado, meus irmãos, se acautele em relação a quem age dessa forma. E o último grupo que eu separei aqui é dos falsos cristãos, um grupo que os nossos pastores têm nos alertado constantemente aqui nesse púlpito. São aqueles que vivem de forma escandalosa e dessa forma acabam trazendo desonra para Deus e para o povo de Deus. É aquele crente que não vive de acordo com o evangelho que professa, que vive nos bares da vida, argumentando que o que há de errado em tomar uma cervejinha com meus amigos? Olha, eu posso até evangelizá-los. Afinal de contas, beber não é pecado.
Esses também pregam que não importa a cama que você se deita, o que importa mesmo é que Jesus prometeu que jamais te deixaria e que você pode pecar à vontade, pois uma vez salvo, para sempre salvo. A única coisa que esses homens esqueceram de mencionar, queridos irmãos, foi que aqueles que são realmente de Cristo odeiam as coisas desse mundo e já morreram para o pecado, como está escrito em Romanos 6,11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Cuidado, irmãos, com aqueles que se portam com tamanha insensatez. E por último, irmãos, nós vamos examinar agora o versículo 2, que aqui ele indica que há uma punição severa aos escândalos. Então, eu peço que os irmãos me acompanhem novamente, por favor. Melhor fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. É melhor amarrar uma pedra no pescoço e lançar-se ao mar, afogar-se, do que ser uma pedra de tropeço para os pequeninos do Senhor Jesus. Quando Jesus usa esse termo pequeninos, ele não estava se referindo a crianças, mas sim a iniciantes, a novos na fé, novos convertidos. E a pedra que ele usa aqui como exemplo não é uma pedra qualquer, mas sim uma pedra bastante pesada, que servia para triturar grãos. Era uma pedra superior de 2 pedras, que girava quando era puxada por uma corda atrelada por um boi ou um jumento. Mas o que é que Jesus está querendo nos ensinar aqui em relação a essa pedra de moinho? O que é que ele está querendo comunicar? Era que essa morte era uma morte horrível, mas era melhor ter uma morte assim do que causar danos espirituais a uma pessoa que dele se aproximava. Irmãos, nós devemos ter muito cuidado com as pessoas que chegam aqui. Eu lembro, por que eu digo isso para vocês? Porque atitudes como aquela que eu citei, contei o exemplo lá da minha mãe, infelizmente, muitas pessoas vêm feridas e a gente acaba fazendo com que elas vão embora. Eu me lembro quando eu cheguei em 2015 aqui, chorando, muitas pessoas me abraçaram, me amaram, e até hoje essas pessoas cuidam de mim. E a gente vai conhecendo outras pessoas e assim por diante. Por isso eu acho muito importante a forma que a gente trata os novos que estão chegando, que sirva de alerta para a gente. Nós devemos ser tratados da mesma forma, nós devemos tratar as pessoas da mesma forma que o Senhor Jesus nos tratou. E agora, finalmente, entrando no nosso texto, aprenderemos que da mesma forma que é um terrível pecado ser uma pedra de tropeço para pessoas que se achegam a Cristo, também é um grave erro não perdoar as pessoas que pecam contra nós. Por isso, agora é importante, irmãos, falarmos sobre perdão, mas não de um perdão qualquer. Nós devemos falar de um perdão que é proveniente da palavra de Deus. Para isso, nós precisamos aprender com o Mestre, com o Senhor Jesus, como aplicá-lo da maneira correta, considerando 3 características do perdão. Primeiro, em primeiro lugar, o perdão requer humildade. Em segundo lugar, o perdão necessita de confronto bíblico. E em terceiro e último lugar, o perdão deve ser ilimitado. Então vamos ao nosso primeiro ponto: o perdão requer humildade. Vamos ler juntos novamente, somente a parte A do versículo 17. Lucas 17, somente a parte A. Amém? Acautelai-vos. Paramos aqui. A versão Almeida, revista e corrigida, nos dá maior clareza ao que Jesus estava querendo dizer quando usa essa versão. Aqui nessa versão, Almeida usa o olhai por vós mesmos, ao invés do acautelai-vos. Dessa forma, fica mais fácil de entender aonde o Senhor Jesus quer chegar, qual é o seu raciocínio. Jesus quer que nós olhemos para nós mesmos. É isso que Jesus está querendo. Jesus está nos conduzindo a olhar para nós, nos orientando a não baixar a guarda contra o pecado do orgulho. Ele faz esse alerta
para que nós não agíssemos como quem? Como os fariseus, que eram peritos em demonstrar agressividade e falta de trato com o pecado alheio. Esse é o típico comportamento de um fariseu. Essa é a sua marca principal. O pastor puritano Jonathan Edwards, em seu texto intitulado Como Orgulho Espiritual Oculto, nos mostra com clareza como age uma pessoa espiritualmente orgulhosa. Abre aspas. A pessoa espiritualmente orgulhosa fala sobre quase tudo o que percebe nos outros, fazendo com grosseria e com linguagem bastante severa. Em geral, a crítica de tais pessoas se dirige não apenas contra a impiedade dos incrédulos, mas também contra os verdadeiros filhos de Deus e contra aqueles que são seus superiores. Irmãos, aqui um retrato de alguém que a gente tem que evitar, que nós não podemos ser em hipótese alguma. Assim como é ruim para um discípulo de Cristo incitar os outros a pecar, da mesma forma seria ruim se ele não perdoasse os outros que pecassem contra ele. Irmãos, uma pessoa com o espírito muito elevado, achando que é alguma coisa como um fariseu, ele jamais está disposto a perdoar ninguém. É nesse ponto que Jesus nos pede cautela e humildade para não sermos como os fariseus, demonstrando arrogância ao lidar com o perdão. A falta de humildade no falar e a abordagem errada pode agravar o problema, aprofundar a ferida que já está aberta, ao invés de trazer cura, trazer libertação. Devemos ser extremamente humildes no momento em que formos confrontar alguém ou quando nós formos confrontados. Isso não vale só para quando você for confrontar, mas no momento que você é confrontado, você deve também agir com humildade. Em qualquer situação que alguém pecou contra você e essa pessoa lhe procurou para pedir perdão, se você for um verdadeiro crente, a sua postura deve ser de mansidão e de humildade. Você não deve se lembrar da ofensa. Você deve considerar que quem está à sua frente não é o seu inimigo. Quem está à sua frente é o seu irmão, como diz aqui em Efésios 6,12. Se vocês quiserem me acompanhar, Efésios 6,12. A nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, a nossa luta é contra o pecado. Nós devemos odiar o pecado com todas as nossas forças, pois ele é o grande responsável por todos os males desse mundo. A gente não deve odiar o nosso irmão, nós devemos odiar o pecado. Nós devemos ter uma atitude humilde diante das possibilidades de confronto. Apesar desse irmão ter lhe ofendido, é sua obrigação perdoá-lo. Diante da afronta, você deve orar pelo irmão, pedindo ao Senhor sabedoria antes, durante e depois da conversa que vocês vão ter. Você não deve ser impulsivo, movido pelo desejo de aforra. Lembre-se de que quem está à frente de você é seu irmão e que você é um genuíno discípulo de Cristo. Você deve se lembrar que você foi um crente, que você é um crente e que você não foi chamado a ganhar discussões, mas sim a apaziguá-las. Aproveite essa oportunidade, irmão, para evidenciar que Cristo habita no seu coração, aprendendo a suportar toda afronta. Caso ele insista em recusar, que ele não queira lhe perdoar, que ele continue lhe acusando, faça o que diz aqui o pastor A.W. Tozer, abre aspas, todos nós já nascemos com o desejo de se defender, e caso haja insistência em defender a si mesmo, Deus permitirá que você o faça. No entanto, se você entregar sua defesa a Deus, então Ele o defenderá. Ele disse a Moisés certa vez, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Isso está lá em Êxodo 23, 22. Irmãos, nunca se defenda diante de uma afronta. Entregue tudo na mão do Senhor, pois Ele é o reto juiz. Lembre-se o que os nossos pastores têm nos ensinado aqui nesse púlpito, que o mais espiritual, ele sempre cede.
Você tem sido humilde em momentos de confronto com seus irmãos? Você tem sido humilde em momentos de confronto dentro da sua casa? Como é o seu comportamento? A sua postura tem sido cautelosa? Ou você aproveita esse momento para despejar tudo aquilo que está dentro do seu coração? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Considere isso, irmão. Se você está agindo assim, peça perdão ao Senhor e considere a sua caminhada. Amém? Vimos até aqui que a primeira característica do verdadeiro perdão é a humildade. Agora observaremos que a segunda característica do verdadeiro perdão é a necessidade de confronto bíblico. Então, mais uma vez, eu convido os irmãos a lerem comigo novamente o versículo 3, mas agora somente a parte B. Amém? Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. A palavra repreender, aqui nesse texto, aqui no texto original, indica uma forte reprovação ou uma severa advertência. No momento do confronto, você deve o tratar com honra, mas não faça vista grossa para o problema ou ignore-o. Meu irmão, está tudo bem, vá em paz. Não faça isso. Que fique claro que eu estou dizendo aqui para você é que eu não estou pedindo para que você condene o seu irmão, mas sim que você deve levá-lo a uma repreensão amorosa. Esse processo deve ser completo. Primeiro, pecado, depois a repreensão, arrependimento e, por último, o perdão. Jesus está nos ensinando que o confronto, que se o nosso irmão pecar contra nós, nós devemos repreendê-lo, e se ele se arrepender, nós devemos perdoá-lo. O silêncio, o ficar calado, não é sinônimo de perdão. O tempo não diminui a dor, nem cura ferimento. Muito pelo contrário, a falta de confronto faz com que ambas as partes acabem se endurecendo. Não podemos cair no erro, irmãos, de ficar adiando o confronto para tratar um problema. Saiba que o confronto ele é o caminho para a restauração, e é isso que diz lá em Provérbios 27, 17. Assim diz a palavra do Senhor: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Irmãos, infelizmente, nós preferimos o conforto da omissão do que o desconforto do confronto. Ninguém quer se indispor com ninguém, mas saiba que se você agir dessa forma, que omissão é pecado, e o Senhor vai te cobrar por isso. Saiba que não é sensato adiar a solução de um problema entre pessoas. Não devemos subestimar o poder da mágoa, pois a mágoa é como uma víbora mortal, e uma vez que ela injeta o veneno em você, esse veneno só vai ser estancado quando houver o perdão. Caso contrário, terríveis consequências virão. Pessoas que sofrem desse mal estão doentes, sem paz, por causa do ressentimento. E esse ressentimento age nas suas vidas como um terrível torturador que não as deixa sossegadas em nenhum segundo, sempre trazendo à sua memória a lembrança da ofensa. O ódio que é produzido pela falta de perdão faz com que você se torne escravo pelo qual a pessoa que você criou a amargura. E aqui cabe um testemunho pessoal que aconteceu comigo. Algum tempo atrás, eu tive um sério problema com um irmão. E eu já conhecia o que eu devia fazer, eu já sabia o que eu devia fazer, mas o que foi que aconteceu? Eu fui deixando passar até o momento que o ódio tomou conta do meu coração. E por algum tempo, esse sentimento me fez virar escravo dessa pessoa. Todos os dias que eu acordava, essa mágoa me fazia pensar quando eu teria uma próxima oportunidade para refutar a pessoa, criando discursos dentro da minha mente. Quando eu abri os meus olhos, quem estava à minha frente? A pessoa. E isso acontecia no banho, na hora do almoço, quando eu estava dirigindo, praticamente em todos os momentos do meu dia. Essa pessoa estava na minha mente. Nem o meu devocional eu conseguia fazer, e muito menos orar. Acredite, irmãos, foram dias terríveis que eu passei, e eu não desejo isso para ninguém. Tudo isso acabou quando eu comecei a orar por essa pessoa. E depois de uma conversa decisiva, como dois homens maduros, nós sentamos,
conversamos, nos perdoamos e logo veio o perdão e a paz voltou a reinar no meu coração. Nunca mais eu quero passar por isso, irmãos. Eu não desejo o mesmo para você, mas isso só aconteceu comigo porque eu negligenciei a palavra. Eu sabia que eu devia fazer. E sabe aonde eu negligenciei? Eu convido os irmãos a abrirem em Mateus 18:15. Aqui, se eu tivesse obedecido esse comando do Senhor Jesus, eu não tinha passado por isso. Vamos ler juntos Mateus 18:15? Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Irmãos, não envolva terceiros nesse assunto. Isso serve só para você e o seu irmão. Infelizmente, quando acontece alguma coisa, eu falo isso que eu já errei muito fazendo isso. Primeira coisa que você faz, você chama outra pessoa e você envolve outra pessoa que não tem nada a ver no problema. Isso é errado, isso é maledicência. Você não pode fazer isso, você faz isso porque você quer afirmar a sua vontade. Mas não é isso que o Senhor espera de você. Resolva só entre você e o seu irmão. Vimos até aqui que a primeira característica do perdão é a humildade. Também observamos que a segunda característica do verdadeiro perdão é a necessidade de confronto bíblico. Agora, caminhando para o final, veremos que o perdão deve ser ilimitado. Então, mais uma vez, eu convido os irmãos a lerem o nosso último versículo, o versículo 4 do capítulo 17. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Jesus está dizendo aqui que se por 7 vezes alguém pecar contra você, e 7 vezes vier no dia que você deve perdoar. Aqui o número 7, ele não tinha o propósito de estabelecer uma quantidade de vezes a se perdoar, mas exatamente ao contrário. O que Cristo está nos ensinando aqui é que o perdão ele deve ser concedido abundantemente. Não existe limites para liberar o perdão. Você já parou para pensar, desde o momento que você acordou até o momento que você está sentado aqui agora, quantas vezes você pecou? Eu tenho certeza, eu já pequei várias vezes e o Senhor te perdoou. Imagina quantas vezes você peca, você já pecou durante a sua vida. E é isso que Ele está nos ensinando, que o perdão que devemos dar aos nossos irmãos deve ser ilimitado. Ele não deve ter limites, porque o perdão que recebemos de Deus também é ilimitado. E a Bíblia nos ensina a perdoar como Deus em Cristo também nos perdoou, de acordo com Colossenses 3,13. Colossenses 3,13 nos fala, nos mostra como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Irmãos, Deus nos perdoa completamente, Deus nos perdoa ilimitadamente e Deus nos perdoa eternamente. Aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus imitam seu Pai e perdoam também de forma ilimitada. Lembre-se que existia antes um grande abismo entre você e Deus. Mas agora, se você reconheceu Cristo nos seus caminhos, se você está caminhando com Ele verdadeiramente, esse abismo deixou de existir. E agora, pelos méritos de Cristo, foi criada uma ponte. E essa ponte se chama Jesus Cristo. Saiba que caso você não seja capaz de perdoar esse irmão, o seu irmão, que caso você não seja capaz de perdoar o seu ofensor, essa ponte será quebrada, com isso impossibilitando o seu acesso à eternidade. Isso é muito sério. Como é que você pode querer ser perdoado por Deus se você não perdoa o seu irmão? E a gente deve considerar isso todos os dias da nossa vida. Querido, você que me ouve, você querido irmão, você querido visitante, você que está nos acompanhando pela internet, pare de sofrer essa enfermidade, irmão. Pare de sofrer essa noite. É preciso buscar ajuda médica. E esse médico se chama Jesus Cristo.
Você deve recorrer a Ele, porque Ele pode te dar esperança, Ele pode te curar desse mal, trazendo paz ao seu coração. Não faça como eu, irmão, que me tornei um assassino quando eu odiei meu irmão. Procure ajuda. Clame ao Senhor Jesus Cristo, que hoje mesmo Ele pode te livrar desse fardo. Você pode orar como o salmista orou no Salmo 142:7, dizendo assim: tira, Senhor, a minha alma do cárcere. Clame ao Senhor Jesus em verdadeiro arrependimento, pois você pode sair hoje mesmo dessa prisão. Ele lhe ajudará a liberar perdão, mudando o estado do seu coração, da mesma forma que Ele mudou o estado do meu coração em relação ao meu irmão. Não perca tempo. Mas aqui, para encerrar, eu sempre falo para os rapazes do Pão da Vida, eles estão sentados aqui, eles vão confirmar, que todas as vezes que você se sentir ofendido, que alguém lhe fizer algo, coloque-se do lado da cruz. Você se colocando do lado da cruz, todas as vezes que você achar que você está sendo humilhado, você deve se lembrar de toda a humilhação que o Senhor sofreu naquela cruz por mim e por você. Se você fizer isso, eu posso te garantir, nunca mais você sentirá nada, nunca mais você será ferido. Eu falo isso porque eu tenho que pregar isso todos os dias no meu coração. Você descobrirá que nada se compara ao sofrimento que Ele passou. Mesmo diante de tanta humilhação, Ele suportou tudo por amor a nós. E quando a gente se coloca aqui do lado dEle, nós estamos vendo, nos comparando nós vamos aprendendo que nada se compara ao sofrimento que Ele passou. Ele deseja que nós façamos o mesmo, irmão. E eu convido vocês a meditarem sobre isso. Não deixem para perdoar amanhã, pois amanhã pode ser tarde demais. Libere o perdão hoje, pois essa é a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém.